Graça e paz, boa noite, prazer em receber você novamente aqui no Promessas de Esperança. Muito bom ter a sua companhia a cada quinta-feira, 8 horas da noite, aqui na TV Viva Promessa. Não se esquece, já vai deixando aí o seu like, ele é muito importante para a gente, para a relevância desse conteúdo e dessa transmissão. Deixa o seu comentário, vai colocando seus pedidos aí de oração, para que ao final a gente possa interceder junto ao trono, junto ao Pai, em favor da demanda, da necessidade de cada um, ok? Compartilha também esse link, dá tempo ainda, chama o pessoal, chama a sua galera para que a gente possa ter um tempo aqui de reflexão, de meditação na Palavra de Deus. Hoje eu quero falar com você sobre sede de informação. Quem não precisa de informação segura e informação boa? Tá bom? Então daqui a pouco a gente volta para refletirmos juntos. As guerras, hoje em dia, elas não são apenas bélicas, elas não são apenas as guerras de armamentos superpoderosos, nucleares, com muita tecnologia. Hoje a gente tem o componente da guerra de informação, a guerra de narrativas. Quem tiver a melhor narrativa, possivelmente vai influenciar no resultado prático e objetivo da guerra. Mas isso não é novidade. Já na Guerra Fria, por exemplo, a União Soviética, ela mantinha todo um serviço de informação, desinformação e contra-informação. Como é que eu resumo isso? Fake news, ou seja, a ideia de fake news, de notícia falsa, é algo mais antigo do que a gente possa pensar. Embora é um termo que se popularizou agora, século XX e século XXI, onde as fake news invadiram todos os espaços, instituições e relacionamentos. Mas notícia falsa plantada com propósito, com o objetivo de destruir, de angariar vantagens, é algo que acontece há muito tempo. Por exemplo, o político e governador Marco Antônio, ele se suicidou na sua época por causa de uma fake news. Disseram para ele que a sua esposa, Cleópatra, ela havia se suicidado. Era uma fake news, era uma mentira. E aí ele perde a razão de viver porque ele entendeu e acreditou que Cleópatra havia morrido. E aí ele se suicida, vitimado por uma fake news. Fake news, gente, além de fazer parte da história da raça humana, a gente tem uma que, para mim, ela é extremamente significativa e está registrado no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 28, de 11 a 15, narra o momento quando as mulheres, elas já foram ao túmulo, elas já estão anunciando a ressurreição, e as mulheres estão caminhando, e aí o texto fala que alguns soldados romanos sabem da notícia e eles chegam num determinado lugar onde líderes judeus conversam com eles, eles contam o que está acontecendo. E é impressionante o que acontece nesse trecho de 11 a 15. Esses líderes judeus oferecem muita grana, portanto eu estou falando de suborno, para que aqueles soldados romanos divulgassem, na época, uma enorme fake news. O combinado era, vocês vão dizer que vocês, na hora do turno e da vigília, vocês dormiram, os discípulos de Jesus vieram e roubaram o corpo. Eles entraram no acordo, receberam dinheiro e divulgaram isso. E os líderes judeus ainda falaram para eles assim, fiquem tranquilos, se isso chegar no ouvido do governador, nós defenderemos vocês e não vai acontecer nada. E é interessante que no versículo 15 termina dizendo, e este dito foi divulgado aos judeus até o dia de hoje.
E essa fake news provocada ali por essa liderança de judeus, ela só não prosperou porque até hoje equipes, pesquisadores, grupos, gente que investiu em arqueologia para tentar encontrar o corpo de Jesus, não encontrou. É impressionante aquele filme estrelado por Antônio Bandeiras, O Corpo, que fala exatamente dessa busca pelo corpo de Jesus. O final do filme termina com aquela intrigante colocação do Evangelho. Felizes os que viram, mas muito mais felizes, muito mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Eu e você fazemos parte desse enorme contingente de pessoas que nunca viu o corpo de Jesus e o Jesus ressurreto, mas nós cremos. Portanto, essa fake news, ela está registrada no Evangelho de Mateus e ela atravessou os séculos, mas ela não prosperou, ela não foi para frente, exatamente porque era uma notícia falsa. E a mentira, você sabe, eu sei, ela tem pernas curtas. Mas o fato é que a informação é algo que o ser humano deseja, é algo que o ser humano almeja. Exemplo, você está num congestionamento, você chega numa estrada, para tudo, você quer saber o que está acontecendo lá na frente. E quando você passa pelo acidente, é incrível, ainda que tenha duas pistas livres e todo mundo devesse passar numa boa velocidade para fluir o trânsito, a tendência natural é reduzirmos a velocidade para olhar o acidente, se tem vítima na pista, como é que ficaram os carros, porque nós queremos informação. O Google, nesse momento, o Google investe em torno de 25 milhões de dólares, o que dá no nosso dinheiro aqui no real brasileiro, algo em torno de 150 milhões de reais. Ele investe essa fortuna, essa grana, para tentar, porque ele não consegue 100%, combater fake news na sua plataforma. O problema também desse tipo de serviço é quem define o que é fake news e o que não é fake news. Quem define o que é verdade e o que não é verdade. Quem define o que é uma informação relevante e uma informação que não é relevante. Essa é a angústia. Essa é a sede de informação que a nossa geração tem. E a nossa geração tem essa sede de informação exatamente por conta do cenário que nós vivemos. Um cenário catastrófico, um cenário de guerra, um cenário pandêmico, um cenário onde grupos A, B, C, cada um defendendo o seu, cada grupo defende a sua narrativa, a sua verdade, e ficamos nós expostos a essa guerra, a esse tiroteio de informações para lá e para cá. Eu e você precisamos de saciar essa sede. Eu e você precisamos de boa informação, porque sem boa informação a gente não caminha, a nossa família não caminha, a nossa igreja não caminha, os nossos amados, os nossos projetos, a gente não consegue avançar. Nós precisamos. A pergunta é, existe boa informação? Existe uma informação que ela seja pura, verdadeira, confiável, que a gente pode acreditar toda a nossa confiança e levarmos como algo sério? Existe. E deixa eu te dizer, o mais legal é que essa informação, ela não pede, ela não tem intermediários. É uma informação que você vai beber, vai receber direto da fonte. Eu vou ler para você. Está aqui no Salmo. Se você puder abrir aí a sua Bíblia, é o Salmo 25. Salmo 25, apenas para nossa reflexão, o versículo 14. Ele diz assim: o segredo do Senhor está com aqueles que o temem, e ele os mostrará seu pacto. Deixa eu repetir para você.
O segredo do Senhor está com aqueles que o temem, e ele os mostrará seu pacto. Feche os seus olhos enquanto eu oro. Senhor, obrigado. Obrigado por esse texto. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado pelo conforto de saber que na sua iniciativa, de acordo com a sua soberana vontade, tu decidiste, Pai, compartilhar segredos com pessoas tementes a Ti. Nos ajuda, Senhor, a estar neste grupo. Nos conforta, nos orienta, nos dirige. Fala conosco. Em Teu nome, para a Tua glória eu oro. Amém. O que é segredo? Segredo é uma informação, é uma verdade, é um fato, é um acontecimento que você não compartilha com ninguém, você não conta para ninguém. Bom, somente essa explicação e esse sentido já dá para a gente pensar o seguinte: desde pequeno nós somos bem fracos e ruins em guardar segredo. Aí de repente você olha para um amigo e você fala assim: eu vou te contar um segredo, não conta para ninguém. Entendeu? Nesse momento já não é segredo. No momento que você fala, eu vou te contar um segredo, não conta para ninguém, deixou de ser segredo. Mas o significado, ele é claro, ele é puro. Segredo é uma informação, é um fato que você não conta para ninguém. Mas é muito interessante. É muito interessante porque este versículo, o versículo do Salmo 25, esse versículo 14, ele afirma para mim que Deus, ele está disposto a quebrar o significado da palavra segredo e compartilhar com aquelas pessoas que o temem. Isso tem a ver com relacionamento. Esse versículo para mim, desde a primeira vez, na minha mocidade, na minha adolescência, quando eu li, me impactou. Eu falei, como assim? Os segredos do Senhor, ou seja, eu posso conhecer alguns segredos do Senhor que venham diretamente dele, informação de qualidade, informação boa. Então o Senhor, ele manda, ele espalha, ele divulga, ele revela para aquelas pessoas que o temem, que o honram, que o amam, que o obedecem, que mantêm um relacionamento autêntico, verdadeiro, original, sincero, transparente com ele. Bom, tem um exemplo, pastor? Tem um exemplo sim. Você conhece, você já ouviu falar sobre um homem na Bíblia chamado Jó. O livro de Jó, que está um livro antes da coletânea dos Salmos, o livro de Jó é considerado pela maioria dos estudiosos como o primeiro texto da história. Cronologicamente, e na organização das traduções da Bíblia hebraica, ele foi colocado ali antes dos Salmos. Mas a história de Jó é uma história que nos impressiona, é uma história que nos ensina, que traz impacto para as nossas vidas. O texto começa no livro de Jó dizendo que ele era um homem reto, ele era um homem correto, ele era um homem próspero, ele era um homem que tinha muita grana, muitos bens, muitas propriedades. A Bíblia diz que os filhos de Jó eram os mais inteligentes, os mais belos, os mais bonitos. Enfim, o cara era extremamente abençoado. Tem uma passagem logo no começo que diz que Jó, com regularidade, com frequência, ele oferecia sacrifícios ao Senhor em prol dos seus filhos. E é muito interessante o motivo dele. Jó, ele sacrificava ao Senhor e ele dizia assim: caso os meus filhos venham a cometer algum erro e pecado, eu já estou sacrificando e intercedendo por eles. E a Bíblia não fala de nenhum abuso, desobediência, de nada, de nenhuma atrapalhada que os filhos de Jó fizeram. Mas esse cara que tem uma vida íntegra, que ele é o cara mais crente, o melhor testemunho, ele é o cara que chama atenção em todo o Oriente. Esse cara,
logo nos primeiros capítulos, ele sofre assim um revés incrível. O texto diz que existe um grande desafio, existe um grande combate em reinos que são invisíveis para a gente. A Bíblia fala sobre Satanás chegando na presença de Deus, Deus perguntando para ele: de onde você vem? Eu venho de rodear a terra. Porque esse é o trabalho de Satanás, é rodear a terra, é tentar, é acusar, é atacar. Ele vem para matar, para destruir. E aí, Deus ele tem uma frase que eu acho demais: viste o meu servo Jó? Não existe ninguém como ele em toda a terra. Eu acho essa frase de Deus é uma frase muito de pai, é uma frase afetuosa, é uma frase de amor. Qual o pai, quando se orgulha de um filho, ou de vários filhos, ou dos seus filhos, não tem esse mesmo tipo de frase? Vocês viram os meus filhos? Você viu o meu filho? Você viu a minha filha? Isso é dito com alegria, isso é dito com realização. E Deus fala isso. E aí Satanás joga aquele argumento: mas Jó tem tudo. Jó, ele tem a melhor família, todo mundo perfeito, saudável, bonito, inteligente. Jó tem os melhores animais, as melhores propriedades, é próspero, tem grana, a conta bancária dele está sempre recheada, o Jó pode viajar para onde ele quiser, pode fazer o que ele quiser. É lógico que Jó vai ser fiel a ti. E é onde Deus permite que a vida de Jó seja tocada. E aí Jó enfrenta o que eu chamo de um tsunami. Jó não pecou, Jó não errou, Jó não fez nada para merecer o que aconteceu ali. E em um dia, mensageiros vão chegando na porta dele falando: já era, seus animais pereceram, sua casa acabou, seus filhos. E ele vai recebendo notícias e a vida dele vai se esfacelando e virando pó. Por que eu chamo de tsunami? Porque o tsunami é uma onda que vem de fora, você não espera. Não é algo que você se preparou. O tsunami é o que eu chamo de o imponderável. Eu tive um patrão, há muito tempo atrás, todas as nossas reuniões, ele dizia uma coisa. Ele falava assim: Edmilson, por mais que a gente planeje, por mais que a gente queira fazer o melhor, por mais que a gente calcule todas as possibilidades de fracasso de uma campanha, de um projeto na área da comunicação, você tem que saber que o imponderável caminha do nosso lado e o imponderável vai pegar a gente lá na frente. Eu nunca mais esqueci essa frase. E eu vejo essa questão do imponderável nessa narrativa e nessa história de Jó, narrado aqui no texto sagrado. É quando Jó, então ele perde tudo. E aí Jó vai ficar todos os capítulos do seu livro numa situação terrível. Mas quando a gente chega no final, quando Jó finalmente, depois de não ter perguntas respondidas, depois de tudo isso, Deus entra numa conversa com ele, e a conversa de Deus é: Jó, onde é que você estava quando eu formava o mundo? Jó, quem é você? Ou seja, Deus vai estabelecendo o lugar de Jó. Deus vai mostrando para Jó a pequenez dele e a grandiosidade inexplicável, eterna, absoluta, soberana do Deus dos deuses, do Senhor dos senhores. E é muito legal que no final do livro, a Bíblia diz que o último estado de Jó passou a ser muito melhor do que o primeiro. Se Jó, lá atrás, na angústia dele, enterrou 10 filhos, agora Jó, novamente, ele recebe 10 filhos. Jó, ele tem tudo restaurado na vida dele. O livro vai terminar dizendo que depois de todas essas coisas, Jó ainda viveu 140 anos. Viveu bem, viveu feliz, farto de dias e morreu na sua velhice. Bom, os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Jó, ele era um homem temente a Deus. Jó, ele recebia informações privilegiadas de Deus. O que a gente aprende
com o livro de Jó e o que a gente aprende quando olhamos para o versículo 14 do Salmo 25 é exatamente isso. Nós não saberemos tudo nessa vida, mas nós saberemos o necessário. Grava isso. Nós não saberemos tudo nessa vida, mas saberemos o necessário. O Deus que revela segredos, Ele revela segredos à medida que caminhamos com Ele. É uma jornada. A vida cristã é uma jornada. E nesta jornada, à medida que nós crescemos, que nós amadurecemos, Ele vai revelando o que precisa ser revelado. Ele não vai dar a revelação completa de tudo que vai acontecer ao longo de todos os anos que vamos viver, mas Ele revelará segredos. E se existe um tempo que eu e você precisamos de informação verdadeira e informação segura, é esse. Nós vivemos o que Paulo chamou de tempos difíceis, tempos trabalhosos, tempos de angústia. Nós vivemos num tempo de muita dúvida. Nós vivemos num tempo onde existem muitas perguntas e poucas respostas. Nós vivemos num tempo onde todo mundo tem muitas incertezas. A incerteza é boa até determinado ponto, mas um norte, uma direção, eu e você precisamos. Portanto, nós não saberemos tudo nessa vida, mas saberemos o necessário. Se você prestou atenção na narrativa, no resumo que eu apresentei para você sobre Jó, você chegou na conclusão que eu vou te falar agora. Jó, ele ainda viveu 140 anos. Jó morreu. E Jó morreu sem saber por que ele sofreu o que sofreu. Mas é muito legal, porque você não vê um traço de revolta na personalidade, no caráter de Jó. Aliás, o que você vê logo que ele perde tudo, quando chegam os amigos, quando todo mundo vem falar com ele, a resposta dele é: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó, ele é um cara que os segredos de Deus que foram compartilhados com ele foram o suficiente para que ele mantivesse a sua fé, a sua dignidade, a sua jornada e a sua caminhada. Eu e você também temos acesso a esta informação segura. A nossa sede de informação não será saciada em blogs, em sites, em canais de TV aberta. Não, nós não vamos saciar a nossa sede nos jornais, nas revistas, nas fofocas. Não, nós não vamos conseguir. O que a gente tem em todos esses veículos é um volume enorme de informação. Mas o que a gente faz com essa informação? Como é que a gente filtra essa informação? O segredo do Senhor são para aqueles que o temem, para aqueles que mantêm um relacionamento com Ele, e Ele revela o seu pacto, e Ele estabelece um pacto. Nós não ficaremos órfãos nestes tempos. Nós teremos informação segura e necessária e suficiente para caminharmos e mantermos a nossa fidelidade, a nossa fé no Cristo que salva. Eu termino com um pensamento de D. Ehlers. O pensamento é um pensamento assim, profundo para mim. Ela diz assim: o segredo não é correr atrás das borboletas. O segredo é cuidar do jardim, porque cuidando do jardim, as borboletas virão até você. Vou repetir para você. O segredo não é correr atrás das borboletas. O segredo é cuidar do seu jardim, porque cuidando do jardim, as borboletas virão até você. Eu e você, como raça humana, como coroa da criação de Deus, também recebemos um jardim para que nós cuidássemos.
Aquele jardim era para que a gente plantasse, para que a gente cultivasse, para que a gente colhesse os melhores frutos, para que a gente tivesse uma vida plena, uma vida perfeita, uma vida satisfatória. Naquele jardim, nós não saberíamos tudo, mas saberíamos o suficiente para experimentar de forma constante a verdadeira e perfeita felicidade. Mas, infelizmente, os nossos primeiros pais deram ouvidos a fake news. Eles deram ouvidos a fake news e não cuidaram do jardim. Até hoje, a raça humana está correndo atrás de borboletas, está tentando caçar borboletas. Eu e você temos um jardim. O meu jardim é a minha casa. O meu jardim é a esposa que Deus me deu. São os filhos que Ele me deu, os netos que Ele me deu. O meu jardim é a igreja que eu pastoreio. São as ovelhas de Cristo que, neste momento, circunstancialmente, Ele confiou para que eu pastoreasse. Nenhuma ovelha na IAP do Parque é ovelha minha. Todas são ovelhas de Jesus. Então, o meu jardim é a minha família. O meu jardim são os meus pais. Meu pai com 90 anos, minha mãe com 85, são os meus irmãos. O meu jardim são essas belezas comunitárias que são saudáveis, essas belezas que trazem saúde para a alma, que realmente intensificam o que de fato tem valor e que deve ser valorizado e preservado para uma vida digna, para uma vida abençoada, para uma vida boa. O meu jardim, ele precisa ser cuidado quando ninguém está olhando, porque isso tem a ver com caráter. Caráter é aquilo que você é quando não tem ninguém por perto. Isso é caráter. É ali que o seu caráter é provado, testado e avaliado. Portanto, eu e você temos um jardim. Você tem um jardim. Você tem o seu jardim. Ah, pastor, mas o meu jardim está com 1000 problemas, tem pragas, as plantas não estão legais, tem plantas morrendo. Cara, você tem acesso ao maior jardineiro que pode derramar no seu jardim águas poderosas e purificadoras que vêm do Espírito Santo de Deus. Você não pode abrir mão disso. Você tem que cuidar desse jardim também. Porque daí a ideia do texto poético que eu citei para você, cuidando do jardim, as borboletas vêm. Quando você cuida do jardim, as bênçãos vêm. Esse jardim pertence a mim e a você. Esse jardim precisa ser cuidado. E nesse jardim, quando as bênçãos vêm, a gente tem a boa informação. E a boa informação, essa sede de informação segura, é para todo aquele que tem comunhão, que teme ao Senhor, porque aí Ele revelará os seus segredos. Que Deus abençoe você e sua casa. Vamos orar. Você que mandou o seu pedido, se quiser mandar ainda agora rapidinho, coloca ele aí. A gente vai orar pela sua vida. Que essa sede de informação, que eu e você possamos ter acesso à informação que nos traga orientação segura, paz verdadeira, para que a gente possa caminhar compartilhando e tendo o privilégio de receber do trono, de receber de Deus no nosso coração, no nosso intelecto, na nossa alma, os segredos do Senhor, aqueles segredos suficientes para a nossa jornada, para a nossa caminhada, para a nossa vida. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado por esse tempo, obrigado por essa palavra. Derrama em nós a Tua bênção, a Tua graça e a Tua misericórdia. Pai, que o Teu Santo Espírito revele para cada um aqueles segredos que são necessários para a nossa jornada, para a nossa vida e para as nossas decisões. Tu sabes, ó Deus, na Tua soberania, quais são as informações básicas, fundamentais, prioritárias, que cada filha, Senhor, e cada filho estão agora necessitando. Ajuda-nos, ó Senhor. Vem em nosso socorro, nos orienta, nos dirige e nos guarda.
Em Teu nome, para a Tua glória, Senhor, eu oro. Alcança, Pai, alcança estas pessoas, atende os pedidos e a demanda e a necessidade de cada um. Continua com a Tua igreja. Em Teu nome, amém. Obrigado da tua companhia, a gente está chegando ao final de mais um Promessas de Esperança. E se você ainda não curtiu, deixa a sua curtida aí, ajuda demais a gente aqui na TV Viva Promessa. Compartilhe o link, se inscreve no canal. A tua participação nessa grande família que vai crescendo dia a dia é fundamental para todos nós. Um abração para você, fique na paz do Senhor, Deus te abençoe. Ele é a própria luz e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus! Cantarei